Scarlett é conhecida como a garota mais bela e talentosa de todo o reino. Com poder mágico, inteligência e força, sempre ocupa o topo no ranking da escola. Mas, para seu azar, foi forçada a se casar com o príncipe Kyle, um idiota arrogante que insiste em dizer que vai transformá-la em sua escrava. Só que Scarlett não é do tipo que abaixa a boa cabeça para homem nenhum. Na verdade, ela mal consegue se segurar para não acabar com o Kyle de uma vez. Tudo começa num baile lotado de nobres corruptos e sem vergonha. Em plena frente de todos, Kyle anuncia que está rompendo o noivado com ela. E pior, declara que sua nova noiva será a baronesa Terença. Os nobres batem palmas fingindo felicidade, enquanto Terença exibe um sorriso venenoso, dizendo que formarão o casal mais feliz do reino. Kyle, todo convencido, ainda compara as duas dizendo: "Você é doce e encantadora, bem diferente daquela sem emoção ali", apontando para Scarlett. Ele a chama de estúpida e diz que o noivado com ela foi a pior coisa da vida dele. Mas Scarlett, fria e calma, lembra que o casamento foi arranjado pelas famílias reais, antes mesmo de nascerem, e pergunta se ele acha que pode romper assim do nada. Kyle afirma que pode, principalmente depois dos crimes dela. Todos inventados, claro. Ele diz que Terença contou que Scarlett tinha ciúmes e fazia bullying com ela na escola. Scarlett responde que é mentira, já que nunca tinha nem visto essa mulher na vida. Sem ter o que dizer, Kyle fica irritado e começa a inventar mais bobagens, acusando-a de discriminação só por estar num curso melhor. Scarlett respira fundo, quase explodindo de raiva, mas Kyle continua o teatro, dizendo que vai julgá-la com sua autoridade de príncipe. Sem paciência, ela encerra. Já chega, aceita o rompimento e dá as costas. Mas Kyle não quer apenas terminar. Ele quer humilhá-la em público. Ele pergunta se ela vai fugir e diz que mulheres como ela são chamadas de vilãs. Terença ri e cochicha algo provocante. Isso é o estopim. Scarlett decide que já aguentou demais. Ela encara os dois e pede: "Posso fazer um último pedido?" Kyle hesita, e Terença, achando que venceu, diz para deixar. Scarlett então dá alguns passos à frente, se estica e diz com firmeza: "Será que eu poderia dar um soco na cara dessa vaca nojenta?" E sem pensar duas vezes, acerta um golpe certeiro em Terença, fazendo todos prenderem a respiração. Mas antes de tudo isso acontecer, o vídeo nos mostra o passado de Scarlett, quando ela ainda era uma garotinha com um hobby um tanto diferente. Ela simplesmente adorava sair batendo nas pessoas. Seu irmão mais velho, Leonardo, vive perguntando por que ela brigou de novo. Dessa vez, ela tinha espancado um garoto para defender uma criança pobre. Por sorte, o caso foi relevado, já que a intenção dela era boa. Scarlett explica que não sai por aí batendo em qualquer um sem motivo, mas quando faz, é por justiça, para o bem do reino e do mundo, segundo ela. Leonardo apenas suspira e lembra que quando chegou para separá-los, ela ainda estava feliz, coberta do sangue do garoto que tinha espancado. No dia seguinte, ele avisa que no baile dos nobres, ela será apresentada à sociedade, pedindo para que se comporte, pelo menos dessa vez. Durante o baile, Scarlett conhece o príncipe Kyle pela primeira vez, e logo de cara, o rapaz mostra quem é, a chama de idiota e diz que ela vai trabalhar para ele. Desde então, a vida dela se transforma num inferno. Kyle passa os dias a maltratando, mandando nela e zombando sem parar. Certa vez, irritada, Scarlett pergunta ao pai se isso não é abuso demais, mas o homem, um covarde, diz que não pode fazer nada, já que o noivado foi arranjado pela própria família real. E assim, ela é obrigada a suportar Kyle por vários e longos anos. Quando completa 15 anos, Scarlett entra na Academia Real para Nobres, onde rapidamente se destaca em tudo, sempre a número 1. Mas, para sua infelicidade, Kyle também estuda lá. E como ele foi rebaixado para o curso comum,
fica ainda mais irritado e com inveja do sucesso dela. Logo começa a dizer que Scarlett é sua serva e deve obedecê-lo. Só que agora ela já tem nervos de aço e não se abala tão fácil. Um dia, na sala de aula, Kyle aparece furioso, gritando que ela devia estar comprando o almoço dele. Ele agarra o colarinho dela, mas Scarlett, contendo a raiva, pede desculpas e promete resolver. Mesmo assim, ele insiste em humilhá-la e ameaça puni-la. As amigas tentam intervir, mas ninguém pode enfrentar um príncipe. Kyle leva Scarlett para fora da academia, reclamando por ela estar no curso especial enquanto ele ficou no comum. Cheio de inveja, ele saca uma adaga e diz que vai cortar o cabelo dela para dar de presente aos alunos do curso dele. Scarlett o alerta. Se fizer isso, contará ao pai e o noivado pode ser anulado. Mas Kyle debocha e responde que o pai dela é apenas um fantoche do rei e que o noivado só acabará quando ele quiser. Você será minha escrava para sempre, diz ele com um sorriso perverso. Scarlett fecha os punhos, pronta para acabar com ele de vez. Mas antes que o pior aconteça, uma voz vem do alto de uma árvore. É Julius, o primeiro príncipe e irmão mais velho de Kyle. Com um tom calmo, ele o chama de idiota por atacar a própria noiva. Julius desce da árvore, se aproxima e pede desculpas a Scarlett pelo incômodo causado por seu irmão. Ela agradece e diz que está tudo bem, pois já está acostumada. Mas isso irrita Julius, que encara Kyle e o repreende. Diz que já sabia que ele importunava Scarlett, mas esperava que ameaçar com faca fosse um exagero, não um hábito. Apavorado, Kyle tenta jogar a culpa nela, alegando que ela não o respeita. Ele até ordena que seu guarda, Sigurd, expulse Julius dali, mas o homem se recusa, lembrando que Julius também é príncipe. Sem saída, Kyle foge, humilhado. Scarlett agradece mais uma vez, mas Julius brinca, dizendo que talvez quem foi salvo tenha sido Kyle, não ela. Curiosa, Scarlett pergunta o que ele fazia em cima da árvore, e ele responde calmamente, lendo. Em pensamento, ela reflete sobre os dois príncipes do reino de Palistã. O primeiro, Julius, é o herdeiro legítimo e conhecido por ser justo e incorruptível. O segundo, Kyle, é o queridinho dos nobres podres que tramam tirá-lo do trono. Essas disputas políticas tornam a academia um campo de batalha. E Scarlett faz de tudo para não se envolver. Julius passa a se interessar por ela e diz que encontrou algo muito mais fascinante que qualquer livro. Claramente ele está falando dela. E Scarlett detesta isso. No dia seguinte, saem os resultados das provas de aptidão. Para a surpresa de Scarlett, ela fica em segundo lugar, logo atrás de Julius, que conquistou o primeiro posto. Isso deixa ela furiosa, porque sempre teve notas quase perfeitas, mas nunca os professores lhe davam 100 por pura implicância. Julius se aproxima com aquele sorriso provocante e ela, tentando manter a compostura, o parabeniza. Ele chega bem perto e sussurra: "Ficar em primeiro lugar foi molezinha." Essas palavras soam como um soco no estômago para Scarlett, que decide tratá-lo como um rival e dobrar seus esforços. Determinada, ela treina dia e noite, jurando devolver tudo o que ele fizer em dobro. Pouco tempo depois, Scarlett retoma o primeiro lugar da academia, recuperando o orgulho e o título de melhor aluna. Julius a parabeniza com um leve carinho na cabeça e comenta que adorou vê-la treinando escondida. Scarlett, é claro, fica ainda mais irritada. As amigas logo percebem e começam a provocá-la, perguntando se ela e Julius estão tendo algo a mais. Ela nega imediatamente, mas uma das garotas comenta sobre um rumor que circula na escola. Dizem que Julius pegou leve nas provas só para deixá-la feliz ao recuperar o primeiro lugar. Scarlett suspira, entendendo que esse é o típico jeito irritante de Julius, e decide simplesmente ignorá-lo. Mas parece que ele não entendeu o recado, porque começa a aparecer em todo lugar que ela vai. Exausta, Scarlett o encara e pergunta por que está a seguindo. Com a maior cara de pau, Julius diz que é apenas coincidência. Ele dá aquele sorrisinho provocador e diz:
Apesar de chamarem você de Rosa de Gelo, é fácil ver o que está pensando se olhar de perto. Enquanto voltam para casa, Julius pergunta se as coisas têm estado calmas com Kyle. Scarlett confirma que sim, já que o segundo príncipe mal aparece desde que foi rebaixado. Ela percebe que desde o incidente da faca, Julius tem estado por perto, talvez para mantê-la protegida. Observando-a com atenção, Julius comenta que as emoções dela estão começando a florescer de novo. Ele passa a mão nos cabelos prateados dela e diz: "Esses fios são lindos. Só de pensar que você poderia perdê-los por causa de um idiota, isso seria insuportável para mim." Ele completa dizendo que entre todas as pessoas que conheceu, Scarlett é o tipo mais raro e fascinante de criatura que já viu. Ele mostra seu caderno de monstros e brinca, dizendo que ela é, sem dúvida, a mais interessante de todas. Então, olhando firme nos olhos dela, pergunta: "E se você aceitasse noivar comigo agora? Prometo tratá-la melhor do que aquele tolo do meu irmão." E assim termina o primeiro episódio do What May I Ask for One Final Thing, com uma mensagem clara: nunca subestime uma mulher traída e poderosa. Se você curtiu esse resumo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que achou desse episódio. Será que Scarlett vai mesmo aceitar o noivado com Julius? Ou vai seguir seu próprio caminho, derrubando o sistema corrupto do reino com as próprias mãos?